Deus está demorando. Será? É o título da pregação. Deus está demorando. Será? Êxodo 2, 13 e 25, continuando com a nossa gostosa história de Êxodo. Êxodo 2, vamos desenvolver do 13 ao 25, mas eu vou ler do 11 para pegar apenas o contexto. Nós já vimos que Moisés, adulto, mata um egípcio que estava espancando um servo hebreu. No dia seguinte, outra experiência muito forte aconteceu com Moisés, desta vez com consequências gravíssimas para ele. Então, Êxodo 2, 11 em diante. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Já comentamos isso na pregação passada. Então, continuando. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me? Como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés, e disse: fim do 14, e disse: com certeza o descobriram. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de mais uma vez termos contato com essa história, que nunca nos cansemos de aprender desta história bela e qualquer história que a Tua palavra inspirada registre. Edifica-nos com as lições, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então ele vê 2 judeus brigando e, de novo, ele se compadece do aflito. Já comentei até que ele era um tipo de Cristo, Moisés, em vários pontos, em várias características da pessoa de Cristo. Um era esta, de se compadecer do aflito, como Cristo, e aqui ele tenta interferir. Já falei para vocês também que Atos 7, que é o capítulo em que Estevão faz um resumo, aliás, um longo resumo da história de Israel, até ser apedrejado imediatamente após o seu discurso e morrer, mas ele deixou registrado ali algo belíssimo, e que que joga luz para nós sobre essa história, um pouco mais de luz. Quando Estevão fala ali no capítulo 7 de Atos, no caso o versículo 26, diz que ele viu os homens brigando, aí tem uma frase muito bonita: procurou reconduzi-los à paz. Bonito isto. Procurou reconduzi-los à paz. Era o que Moisés queria. Tudo que Moisés queria é que eles parassem de brigar. Lembra de alguém que é o príncipe da paz? Isaías 9:6, né? Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele trouxe paz com Deus para nós, trouxe paz entre nós. Nós devemos ter paz uns com os outros. E obviamente tem material para uma conferência inteira, essa questão de Cristo ser a nossa paz, trazer a nossa paz, querer a nossa paz. E ele mesmo disse: bem-aventurados os pacificadores. Ou seja, mais um aspecto em que Cristo é tipo, Moisés é tipo de Cristo. No mundo de guerra e de pecado, de violência, nem sempre o pacificador é bem-vindo. Resposta dura do agressor hebreu para Moisés. Moisés pensou que o povo entenderia
que ele, com o poder que ele tinha, como filho da filha de Faraó, com a influência que ele tinha, não sabemos, a Bíblia não fala exatamente do tamanho desse poder, mas com certeza com a morte do Faraó, ele iria ascender mais ainda, muito provavelmente, mas o fato é que era um homem da corte e da família de Faraó. Ele achou que era óbvio que as pessoas, os hebreus, iriam entender que ele iria libertá-los. Esse camarada é do nosso lado, tem sangue hebreu, está lá na corte de Faraó. Estevão, de novo, diz que o povo não compreendeu a missão. Eu vou querer ler a missão de Moisés. Já cheguei lá, você não chegou, deixa que eu leio só. Atos 25, diz: ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Veio para o que era seu e os seus não o compreenderam. Impressionante o paralelo com João 1:11, quando o evangelista fala ali do Senhor Jesus Cristo, da vinda lá do Logos, veio a esse mundo, mas não o receberam. Tipo de Cristo, novamente, Moisés, nesse aspecto, ser misericordioso e compassivo, querer paz entre as pessoas, e aqui mais um, queria libertar, estava em condições únicas de fazer esse trabalho, pelo menos tentar fazer, tinha boa vontade, tinha interesse, junto a um povo que estava desesperadamente necessitado de alguém que o libertasse, mas o povo não entendeu coisa nenhuma. Jesus Cristo veio ao mundo para o seu povo, no caso ali, o contexto tudo indica que fala dos judeus especificamente, mas alguns acham que pode generalizar para o povo no sentido de que Cristo é o Criador de tudo e todos são povo dele, mas provavelmente fala mesmo para o judeu, e que torna ainda perfeitamente válida a aplicação do tipo de Moisés para Cristo. Não entenderam, e ainda hoje essa frase é válida para o Senhor Jesus Cristo. Vai falar de Cristo lá para eles, hoje, para Israel. Você vai ver a força desta frase. Até hoje não entenderam quem é o Messias. Quando eu digo não entenderam, é a maioria, o grosso do povo. Claro que há muitos judeus crentes, sim, e que entenderam. Então, pelo menos tem uma lição prática aí. Não se frustre se muitas pessoas não entenderem o seu ministério, o seu serviço a Cristo. O mundo é óbvio que não vai entender. Se o mundo entender bem o seu ministério, tem alguma coisa errada com o seu ministério. Entendeu o que eu disse? Se o mundo compreender bem o seu ministério e aceitar de uma maneira plena e entender com profundidade qual é o seu ministério, mesmo como crente em Jesus Cristo, tem uma coisa errada, ou com o mundo ou com você. Porque o mundo não vai entender o seu ministério. Tudo bem, pode até respeitar até um certo ponto, é pastor, esse aqui é um padre, esse aqui é um rabi, pois é, e tal. Pode até aceitar, entender neste nível, é um religioso, como se preenche lá um tabelado da Receita Federal, lá na hora de pôr de renda, o que é o quê? É religioso lá, pronto. Até aí vai. Mas entender o ministério de um crente, verdadeiramente crente, no mundo, o mundo não entende. E, às vezes, os crentes não entendem bem o ministério de um outro crente. E ele tem que ser muito consciencioso do que ele está fazendo. No século XIX, quando se iniciou a ideia de missões na Índia, na China, os chamados hipercalvinistas se revoltaram. Como é? Você vai ser um missionário lá na China, lá na Índia, longe daqui?
Para quê? Para salvar os pecadores, pregar a palavra de Deus. Você pensa que Deus não tem poder para fazer isso? Deus não é que elege? Isso é um desrespeito a Deus. Imagine, assim era o hipercalvinista. Ele ficava com raiva quando falava que ia para o outro lado do mundo para pregar o evangelho de Cristo. Porque isso era uma declaração implícita que Cristo não tinha poder e precisava de você. Um pobrezinho daqui sair da Inglaterra e ir lá para o fim do mundo para pregar Jesus Cristo. Ele precisa de você. Ele não tem os eleitos dele, salva quem você quiser. Altamente incompreendidos. Alguns que quiseram ir para missões, incompreendidos pelos chefões das missões da época. Crentes velhos, maduros. Incompreensão grande no meio cristão verdadeiro. Então, isso faz parte do ser humano, faz parte até da igreja, esse tipo de falta de compreensão. Nós somos falhos, continuamos falhos mesmo salvos, faz parte. Se você tem uma convocação de Deus firme, vá, independente de qualquer coisa, sendo o ideal que a igreja aprove, apoie, como já falei semana passada, é o que se espera normalmente. Mas às vezes Deus tem umas chamadas não muito classificáveis como normalmente. Aí vem com cada um, mas tenha muito cuidado ao fazer isso, converse com pessoas, converse com crentes maduros, e para você também não fazer uma coisa desastrada, que acontece muito do outro lado, e tudo em nome de Deus, em nome de Deus, em nome de Deus, e não é em nome de Deus coisa nenhuma, muitas vezes. Então, há de se ter muita seriedade e cautela com isto. O fato é que Cristo não foi compreendido, até hoje não é, pelos judeus, de uma maneira geral, e Moisés não foi compreendido também, pelo menos até aquele ponto. Versículos 15 a 22. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. As correlações eram assim, naquela época. Não era chamar Moisés, conversar com ele, ter uma conversa, tentar qual era o problema e tal, não, manda matar. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram os bebedouros para dar de beber e ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu. De novo, Moisés defendendo o oprimido. É impressionante, viu? Terceira vez. E as defendeu perante 7 homens. Vejam a coragem dele. E deu de beber ao rebanho. Tendo eles voltado a Reuel, seu pai, esse lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou a água, e deu de beber ao rebanho. E onde ele está? Disse às filhas: por que deixastes lá o homem? Chamai-o, para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Então, o caso estava espalhado, o faraó procura matar Moisés, vai para muito longe, e tudo estava dentro do plano de Deus, sim, mas não significa que Moisés deixou de ser responsável pelo pecado dele, pelo erro dele de ter morto aquele homem. Digo homem da véspera, o egípcio. Comentei na mensagem passada. Esse é um caso típico e uma aplicação muito fácil de se fazer daquela passagem, eu não vou lê-la, mas está em Números 32 e 23, que não é colocada nem como um princípio, mas como um caso circunstancial, mas que se tornou até um princípio e tem sentido, porque a Bíblia fala em outras passagens, talvez não tão claramente, mas o princípio é correto. Qual é? O pecado o achará. Essa ideia. O pecado encontra. Ele vai um dia
o pecador vai dar conta do seu pecado. De alguma forma, de alguma maneira, ou aqui na terra, embora o contexto aqui de Números era aqui na terra, mas podemos até amplificar isso. Deus, finalmente, juiz máximo, onisciente, cobrará cada pecado. Os que tiverem Cristo, para dizer: Senhor Deus, meus pecados são muitos, incontáveis, mas estão todos pagos pelo sangue do teu Filho, no qual eu criei pela fé e entreguei minha alma a Ele. E Deus vai dizer: correto, concordo, seu pecado lhe achou e eu transferi para os ombros do meu Filho Jesus Cristo, a quem eu matei naquela cruz, para poder salvar vocês, e Ele se deixou, claro, sacrificar. Então, correto. Então, isso aqui, então, não vale para, esse princípio não vale para o crente. Vale, o pecado acha, só que ele é desviado para Jesus Cristo. Essa é a maneira correta de entender isto. Não é que Deus suprime o pecado do crente. Não! Ele cobrou duramente o pecado do crente ao sacrificar a Jesus Cristo. Agora, imagine aquele que não tem Cristo. Então, esse vai pagar pelo seu pecado mesmo, duramente, eternamente, de uma maneira infinitamente dolorosa, muito acima da nossa capacidade de imaginar o que é sofrimento. Tudo bem, mas o contexto aqui, de Números pelo menos, fala do pecado, e é o que eu quero aplicar: pecado na terra, pecado achará. Então, muitas vezes que nós sofremos, nós, de alguma forma, entramos em algum tipo de tribulação, de vergonha, de constrangimento, de tristeza, de exposição pública, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, é esse princípiozinho funcionando. O pecado, lhe achou e lhe expôs. Olha aí, ó. Então, Moisés foi encontrado pelo pecado dele e, ao mesmo tempo, Deus estava no controle de tudo e preparando o servo dele, Moisés, como expliquei na semana passada. Muito bem, Moisés então vai para o deserto de Midian, onde é uma região muito abrangente, onde moravam os midianitas, e onde fica situado o Monte Horebe, mesmo o Monte Sinai. Tem discussão que o Horebe é a região maior, o Sinai é menor, ou o contrário, o Sinai é a região maior, o Horebe é o monte especificamente. Não se sabe bem e nem é importante. Mas, de uma maneira geral, quando pensar em Horebe, pensa em Sinai, que a Bíblia vai usar os dois termos de uma maneira intercambiável. Monte Sinai, Monte Horebe, é onde foi dada a lei ao próprio Moisés depois. Então ele defende as filhas daquele sacerdote chamado Reuel, ou Jetro, noutra passagem. Vai para a casa dele, o sacerdote oferece a filha Zípora, ele casa com ela e fica ali. Agora, um outro pulo, agora de 40 anos, versículos 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, mas o homem não morreu. Obviamente entrou outro, igual ou pior, claro. Gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então o povo continua sofrendo muito, mesmo sob o novo faraó, e agora clama a Deus de uma maneira implicitamente muito mais forte, muito mais uníssona, como um povo mesmo junto, gritando, pedindo socorro. Aparentemente, Deus demorou muito a amparar os judeus. Deus está demorando. Não, o título da pregação, né, lembra? Deus está demorando. Isso aqui é como se fosse o crente reclamando, ou gemendo, né? Não é reclamando, gemendo. Deus está demorando. Aí vem a pergunta: será?
Então, parece que não é bem assim. Nós vimos que 40 anos antes, Moisés não estava preparado para tirar o povo do Egito, e eu comentei na pregação passada que Deus então preparou Moisés. Só que aqui nós podemos ir ao lugar para observar que Israel, por sua vez, não estava pronto para ser libertado. Moisés não estava pronto para libertar, e nem o povo estava pronto para ser libertado. Deus estava trabalhando nas duas pontas. Por que o senhor diz aí que o povo não estava pronto para ser libertado? Primeiro, não reconheceram Moisés como libertador, logo no início. Ah, mas foi só uma pessoa, tudo bem, mas uma pessoa representativa das outras. Ao ponto do Espírito Santo dizer para Estevão, 1500 anos depois, diga aí no seu discurso, que ele pensou que o povo iria compreender o papel dele, e o povo não compreendeu. Mas foi um que não aceitou, mas o Espírito Santo diz que foi o povo, de uma maneira geral, ou seja, aquele um que não aceitou, como que representava o espírito geral do povo, não estava absolutamente pronto para reconhecer que Deus havia, através daquele homem, começado a operar a libertação. Segundo, Josué, naquela famosa frase dele, eu quero ir lá, Josué 24 e 14, se você não chegou, eu já cheguei. Diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito. Então, eles estavam idolatrando, estavam servindo a deuses estranhos lá. É curioso que a gente tem a tendência de pensar nos judeus daquela época, coitados, vítimas, sofrendo na mão do faraó malvado. Aí vem um outro faraó, mais malvado ainda, ou tanto quanto, sofrendo, coitadinhos, eram tremendo de uns pecadores, desagradando a Deus dia após dia, não vou dizer todos. E muitas vezes nós pensamos em nós mesmos, irmãos que sofrem como coitadinhos. Eu estou cansado de dizer, ninguém é vítima nas mãos de um Deus caprichoso. Não é vítima. Você acha que sofre? Pois sabe que você sofre infinitamente menos do que você merece. Esse pastor é meio irresponsável. Como é que diz um negócio desse sem nem me conhecer direito? Porque não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. É a palavra de Deus. Basta um pecado para nós desonrarmos a santidade de Deus e para Deus ser justo ao mandar para o inferno alguém por um pecado só. Então, se o castigo pelos pecados cometidos aqui é um tempo sem fim, eterno de sofrimento, e a quantidade de pecados que você já cometeu aqui hoje, e você ainda tem a saúde que tem, ainda come o que come, se veste o que veste, anda no que anda, e está sofrendo mais do que você mereceria sofrer, e que Deus está sendo muito assim rigoroso com você. Olhe lá, não é bem assim. Então, os judeus, eles eram vítimas de um faraó malvado? Claro. Eram vítimas de um Deus caprichoso que se esqueceu deles lá? Não, absolutamente não. Então eles ainda estavam enchendo a medida. Dia após dia, ele estava irritando a Deus, até o ponto em que Deus disse: agora eu vou livrá-los, porque eu prometi a Abraão. Não porque eles merecem, não porque são os coitadinhos nas mãos dos egípcios. Tudo bem, eu me compadeço deles,
Deus é um Deus de ter pena, de ter misericórdia, compaixão, claro. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é dizer, realmente eles não merecem nada daquilo pelo qual estão precisando. Merecem. Uma coisa não anula a outra, gente. E vocês notaram, tudo bem, pode ser sutil isso aqui, mas somente agora que a Bíblia diz que eles clamaram a Deus, pelo menos como um todo assim, no versículo... estou lá em Josué, voltando a Êxodo 23, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a escravidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Parece, como eu disse, aqui temos pouco material para afirmar com muita força, mas parece que agora é que chegou o momento do povo como um todo entender que precisava da misericórdia de um Deus todo-poderoso. Você acha que todo crente que está sofrendo já chegou a essa conclusão? Não. Às vezes Deus precisa levar um crente a uma posição tal de finalmente aquele crente que devia ter feito desde o primeiro dia, foi fim de sofrimento, mas finalmente clamar, dizer, Senhor, eu não aguento mais, me ajuda, eu vou parar com esse negócio de dizer que eu não mereço, vou parar com isso e me sentir vítima, isso é ofensivo a Ti. Quer saber de uma coisa? Eu não mereço nada, eu sou um pobre miserável, pecador, e se eu fui perdoado em Cristo, que fui, é pela Tua misericórdia. Por favor, pela Tua graça, Senhor, me ajuda, me socorre. Não pense que todo crente está pronto para isso, não. Às vezes quer consertar um ponto da vida aqui e acolá, de uma maneira meio legalista, às vezes faz beicinho para Deus, achando que está demais, a medida dele, às vezes quer culpar outros pelo seu sofrimento. Não, eu estou sofrendo por causa do fulano, do ciclano, do marido, da mulher, do vizinho. Então, não, isso aqui... Tem mil maneiras, nós somos mestres nisto, mestres, de desviar a acusação sobre nós próprios e assumir, e chegar ao ponto de dizer, Senhor, me socorre. Sabe qual é o meu argumento diante de Ti? Zero. Não tem um argumento. E se eu for argumentar aqui, Senhor, é contra mim. Esse é um argumento decente que Deus gosta. Contra você. Nunca pense em argumentar com Deus, mostrando que você é bonzinho, que você é fiel, que você merece por isso. Nunca. É o pior caminho que você pode percorrer. É o diabo puro aqui nos seus ouvidos. Argumente com ele, rapaz. Isso é maneira de Deus lhe tratar. Você não está vendo a pessoa boa como você é, um grande pai de família, um bom cidadão, sofrendo desse jeito, um crente fiel. Não, tem uma coisa errada, diga para Deus. Ele não está olhando para você, não. Aí lá vai o pobre do crente, iludido, até ele chegar e baixar o pescoço. Senhor, se eu for argumentar aqui, eu já estou liquidado, mas eu vou me acabar de ser liquidado, porque não tem argumento a meu favor, é tudo contra. Agora eu vou argumentar com uma palavra. Esse eu vou. E aí você vai derreter Deus ligeiro, o coração dele, com todo respeito. Cristo. Esse argumentou. Esse deu satisfação a ti. Esse pagou. E tu me disseste pela tua palavra, que agora eu estou junto com ele, que eu fui perdoado com ele, ele vive em mim, e esse é o meu argumento. Cristo. E, claro, junto com o argumento de Cristo, misericórdia dele por mim, teu por mim, do teu Espírito por mim, misericórdia, compaixão, 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 compaixão. Pronto. Aí você está no ponto, agora você chegou no ponto de começar realmente
a estar preparado para ser libertado do seu sofrimento. Fica um pouquinho mais complicado dizer, Deus está demorando. Será? Então Deus naquele tempo preparava o seu povo também. Parece que até hoje ele demora em nos amparar, mas não se apresse a tirar conclusões, faça um exame muito pessoal das suas atitudes diante de Deus, seus pensamentos, suas convicções, quem é você, quem é Ele, quem é Cristo, vá fundo nisto. Aí você vai estar se preparando para ser ajudado. Então, voltando e encerrando, Deus ouve e se lembra da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus ouve. Ele precisava ouvir, literalmente, o gemido do povo judeu lá. É uma maneira de dizer, um antropomorfismo, é colocar sobre Deus alguma característica humana. É uma forma de dizer que Deus agora está chegando a hora de eu agir. Considerar. Então não é que ele precisava ter ouvido fisicamente, mas era importante que os judeus fisicamente sim clamassem. Não confundam uma coisa com a outra. Deus não precisava de ouvir fisicamente os gritos dos judeus, mas era necessário que os judeus fisicamente gritassem sim. Faz parte do desespero. Se você estiver desesperado e quiser chorar, chore. Quiser gritar, grite. Quiser gemer, gema diante de Deus. Isso é bom. Aqui o exemplo. Choraram, clamaram e Deus ouviu. É uma forma de dizer, clame, irmão. Você que é crente, clame, grite, gema diante de Deus. Ele vai ter o tempo dele. Então, Deus ouviu, se lembrou da aliança. Ainda bem que não sou só eu que esqueço essas coisas. O próprio Deus, de vez em quando, tem que ser lembrado também. Tem não. Não precisa tomar remédio para a memória, coisa nenhuma, como você, como eu, lá, acho que a geração todinha. Forma de dizer que ele resolveu, chegou a hora de eu agir. E atentou para a sua condição. Então, antes ele não atentava, cada grito, sim, cada sofrimento, cada injustiça, cada sangue que saiu de um judeu, aquilo certamente tocava o coração de Deus. Mas a explicação é a mesma. Chegou agora o momento dele dizer, basta, vou punir esses egípcios aí, pelo que fizeram com o meu povo, que agora está preparado pelo sofrimento, pelo reconhecimento de quem são, pelo clamor a mim, agora sim, está preparado. E eu nunca passou pela minha cabeça não acudi-los. Por quê? Porque eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou cumprir o que prometi. E Deus sempre cumpre o que Ele promete. Que Deus nos abençoe em tantas lições para as nossas vidas e nos dê um andar cristão mais de acordo com as Escrituras, não no que a gente acha que deve fazer diante de Deus. O crente que dispensa o aprendizado contínuo das Escrituras é um tolo. Ele pensa que já sabe as coisas básicas de Deus, que já sabe explicar o que é salvação em Cristo, de uma maneira até correta, mas que não considera que ele precisa aprender mais e mais e mais e mais dessas coisas que estão aqui pululando na palavra de Deus, mas aguardando serem estudadas, examinadas, motivos de oração, de meditação, de pregação, de audição, de tudo. Considerar essas coisas, porque a vida nesta terra é muito, muito dura, difícil, de grandes tentações, e que nossas fraquezas ficam evidenciadas de uma maneira terrível. É muito duro viver de uma maneira agradável a Deus nesta terra.
E o crente ainda abre mão de aprender mais e mais e mais, e de estar em contato com Moisés. Olha, as mentes de vocês estarão pensando em Moisés várias vezes ao longo dessa semana. Vocês sabiam disto? Estará. Você vai se lembrar de Moisés mais do que você pensa. Ele virá à sua cabeça de vez em quando. Pelo menos se você está ligado nesta pregação, como eu estou assumindo que você está. Então você fica com Moisés na sua cabeça. E com as coisas que Deus fez com e através de Moisés, você enche a sua mente das coisas do alto. Vamos falar nisso hoje à noite um bocado. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra e pelas lições aqui contidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.